Olá, é uma alegria ter você por aqui. Você está no canal da Comunidade Encontro no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nesse espaço, nós publicamos semanalmente as reflexões das nossas séries de mensagens. Então, aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos e familiares. E se você é da Grande Florianópolis, vem participar aqui com a gente presencialmente. Nossos encontros acontecem no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, ok? E para acompanhar mais de perto a nossa comunidade, siga também o nosso perfil no Instagram, @EncontroComunidade. Nós estamos conversando ao longo deste mês a partir dessa temática, Mais Amor, por Favor. Uma série sobre família e relacionamentos. Uma série que se aplica a todos nós, afinal, todos nós somos desafiados, abençoados, feridos pelas nossas famílias e relacionamentos. E para o fechamento dessa série, nós vamos dialogar a partir dessa temática. Eu tenho o direito de ser feliz. Pois bem, para a espiritualidade cristã, a família é um projeto de Deus. É um plano de Deus desde o princípio da criação. Mas por causa do nosso pecado, da nossa separação com o Criador, as nossas famílias e relacionamentos também carregam a marca da ruptura. E pelo direito de ser feliz, nós justificamos a ruptura, nós nos afastamos de amigos e familiares, nós perdemos os vínculos preciosos nas nossas vidas. Mas até que ponto isso é sábio? Até que ponto isso é preciso? Por isso que é fundamental entender, e esse é o objetivo nessa série, compreender como que a sabedoria bíblica nos orienta sobre a construção e manutenção dos nossos relacionamentos. Agora, deixa eu começar a nossa conversa apresentando um diagrama. O antropólogo britânico chamado Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, elaborou uma teoria muito interessante sobre os relacionamentos. De acordo com Dunbar, nós conseguimos reconhecer ao longo da vida, cognitivamente, até 1.500 pessoas. Perceba, não é ao mesmo tempo, é ao longo da vida. Por exemplo, é aquela sensação eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu não sei de onde, mas esse rosto me é familiar. Você já teve essa experiência antes? Mas também, de acordo com uma teoria, nós podemos ter em torno de 500 conhecidos. Aquela pessoa que você vê todo dia ou de vez em quando, passando na rua, na frente da sua casa, no ponto de ônibus, que trabalha na outra sala do escritório da empresa, ou seja, você não possui um relacionamento com ela, apenas cumprimenta no corredor, sabe o que existe. Mas de acordo com essa teoria, veja só, nós podemos ter também em torno de 150 relacionamentos chamados de saudáveis. Seja com familiares, sejam com amigos, 150 é o número mágico ao longo da vida, não ao mesmo tempo. 35 amigos ou familiares, pessoas que cá ou lá você tem uma boa frequência de contatos, pessoas que você pode ligar para algo. 15 bons amigos, pessoas que você compartilha a vida, pessoas que você recebe ou visita de vez em quando, que senta para conversar, que conhece os seus desafios e alegrias, assim como Jesus. Jesus que teve 12 discípulos próximos e um ainda o traiu. E por fim, de 3 a 5 pessoas que formariam aquilo que a teoria chama de um círculo central de relacionamentos. Sejam o cônjuge, filhos, melhores amigos, familiares próximos e assim por diante. Essas são pessoas que conhecem você de perto, você pecador, sem filtro e sem máscaras. Agora, por que eu estou apresentando esse diagrama? A nossa cultura individualista faz a gente pensar que é bastante gente, que é muita gente.
Mas analise bem esses números. Representam esses números a caminhada de uma vida inteira, na média aí de 70, 80, 90 anos. Isso significa que no fundo, 50 amigos, por exemplo, não é muita gente. A contribuição desse diagrama é que ele nos ajuda a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Mas esse é o X da questão. A cultura do eu tenho direito de ser feliz nos leva a romper até mesmo esses poucos vínculos que temos. Por exemplo, cuidar de um pai adoecido na cama é uma perda de tempo, eu tenho o direito de ser feliz. Restaurar um casamento em crise é perda de tempo, eu tenho o direito de ser feliz. Perdoar quem me feriu, eu tenho o direito de ser feliz. E em prol dos nossos direitos de ser feliz, nós temos o poder de amplificar conflitos, acentuamos problemas já existentes, nós tocamos na ferida, nos pontos fracos dos nossos amigos e familiares, aí quebramos o pau na família, nós faltamos com empatia, deixamos de nos colocar no lugar do outro, de ouvir, de considerar o sentimento dos outros, nós faltamos com cuidado, nós permitimos que palavras e ações venham a ferir quem está próximo e assim por diante. E diante dessa cultura do eu tenho direito de ser feliz, a nossa reflexão de hoje gira em torno dessa afirmação. Nossa família e relacionamentos, com todas as suas imperfeições, são um laboratório onde Deus nos faz crescer. Soa poético, mas é muito desafiador. Pense na sua família e nos seus relacionamentos. Pense nas pessoas que te amam e também naquelas que já feriram você. Todos os relacionamentos são oportunidades, sejam eles bons ou tóxicos, fáceis ou difíceis, são oportunidades para crescer na nossa espiritualidade e caminhada com Deus. E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês esse texto de Mateus 16, 24 a 25. Jesus diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará." Aqui Jesus confronta esse conceito do eu tenho direito de ser feliz, como a nossa cultura define. E esse texto nos traz alguns princípios muito aplicáveis para a vida em família e relacionamentos. Vamos lá. Em primeiro lugar, o ser feliz numa família ou relacionamentos requer estabelecer quem é a referência. Jesus diz: "Vir após mim." A pergunta é: quem está guiando os meus passos? Quem está guiando os meus relacionamentos? São os meus impulsos? É o meu ego? Ou é Jesus? Vir após mim era uma linguagem técnica do mundo antigo para uma pessoa se tornar discípulo de alguém. É o mestre quem vai adiante. E aqui nesse texto é Jesus quem reivindica ser essa referência, não há outro. Ele não negocia isso com ninguém. Os princípios e valores para as nossas famílias e relacionamentos são dele, não são nossos. Não é do horóscopo da semana, não é do coach espiritual do momento, não. Vir após Jesus é reconhecer a voz de quem chama e confiar naquele que nos chama. Mas leve isso agora de forma prática para a sua família. O que significa vir após mim? Num ambiente tóxico familiar, onde as críticas são constantes, onde há falta de provisão, em contexto desestruturados das nossas famílias e relacionamentos.
Por isso que nós podemos falar em casos extremos, e eu grifo, em casos extremos, onde o distanciamento é legítimo. Falo isso de uma forma muito cuidadosa, porque no pior cenário, esses passos eles são dados em acompanhamento de cuidado pastoral. Vamos lá. O distanciamento com amigos e familiares é possível quando há abuso ou perigo real. Qualquer forma de violência, quando há ameaça à vida. Quando a convivência destrói a saúde física e emocional, relações tóxicas, humilhações públicas constantes, humilhações gerais, culpa, desrespeito contínuo, ou quando não há arrependimento nem mudança por parte da pessoa, mesmo após conversas, tentativas de reconciliação, a pessoa persiste em se distanciar. Mas também quando afeta a sua vida e relacionamento com Deus, quando te faz querer negar convicções, famílias com piadas de mau gosto, com grupos de WhatsApp, com pornografia, o que é muito comum, e assim por diante. Novamente, eu menciono esses temas com muito cuidado. São atitudes extremas que, no cenário ideal, acontecem junto com o cuidado pastoral. E exige muita reflexão e discernimento para ouvir a voz desse mestre, desse bom pastor, de Jesus que nos chama a segui-lo e assim preservar e conduzir os nossos relacionamentos com amigos e familiares. Em segundo lugar, o ser feliz numa família, o relacionamento requer ajustar a postura do coração. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é perder a identidade. O verbo aqui negar significa renunciar direitos, abandonar reivindicações pessoais, tudo que nós não queremos naturalmente. Esse é o mesmo verbo que aparece quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro diz, eu nego, eu não conheço esse homem. Agora veja o desafio. O nosso exercício é falar o mesmo, mas olhando para nós mesmos. Eu nego, eu não conheço esse meu ego tirano, a minha autossuficiência. E na prática dos relacionamentos e famílias, negar a si mesmo significa muitas vezes abrir mão de temas explosivos. Temas explosivos. Por exemplo, falar de política. Em alguns lares é muito tranquilo falar de política, mas talvez a sua família esteja completamente dividida por causa desse tema. O que significa negar a si mesmo quando o tio do churrasco começa a falar de política e te deixa nervoso? Talvez signifique às vezes escolher o silêncio, priorizar o vínculo, proteger o relacionamento. Outro tema explosivo, religião. Eu não estou falando aqui de espiritualidade, mas de religião. As nossas bandeiras e preferências. Porque eu prefiro a igreja da parede preta. Eu gosto do louvor que me dá a dopamina, arrepio, a pirueta no ar. Eu prefiro o banco de madeira. Enfim, isso desgasta demais. Isso pode trazer tensão para famílias e relacionamentos. Dinheiro, contar vantagens, falar das viagens, exibir as promoções. Por mais ingênuo e por vezes bonito que seja compartilhar alegrias e vitórias, às vezes nós fazemos isso ao lado de alguém que está num momento complicado da vida. Outro tema explosivo, a fofoca. A fofoca. Eu aprendi com um pastor que trabalhou comigo certa vez o conceito de conversas de tenda. Leia Números 11, é um exemplo. Quando o povo de Israel murmurava nas tendas contra Moisés, mas não tinha coragem de ir até Moisés para falar com ele diretamente. Gente que prefere a fofoca, prefere a conversa de tenda sobre um familiar, sobre um amigo. E aí as faíscas começam.
Percebem como esse princípio do negar a si mesmo é desafiador? Mas muitas vezes é o princípio que precisamos tomar em prol da qualidade dos relacionamentos com amigos e familiares. E por fim, ser feliz na família e relacionamentos requer trocar a dor que machuca pela que transforma. Como assim? Jesus nos convida a tomar a cruz e segui-lo. Hoje a cruz é símbolo de decoração nas nossas casas, mas no século I significava morte, significava vergonha, entrega total. Agora perceba os 3 movimentos aqui que Jesus nos convida: vir após ele, negar a si mesmo, tomar a cruz. Tomar a cruz é tomar dores. Toda família e relacionamento passa por dores, mas existe a dor que destrói e existe a dor que amadurece. A dor que destrói é aquela dor do orgulho, da disputa, da necessidade de vencer sempre. A dor que amadurece é a dor que passa pelo desconforto de ceder muitas vezes, de pedir perdão quando está errado, de ouvir sem rebater. Mas como que isso acontece na prática? Algumas palavras nesse sentido. Diante da dor, não revide. Quando alguém explode, nosso instinto é responder na mesma moeda, mas revidar alimenta o ciclo do conflito, vira gasolina no fogo. Não diminua pessoas, falar de um jeito que rebaixa o outro, que ironiza o outro. Diminuir alguém é atacar a dignidade, isso sempre acende faíscas. Não provoquem. Existem palavras, tons e gestos que nós sabemos que vão cutucar. Provocar é acionar gatilhos que machucam. Se o objetivo é a paz, não vale o preço da provocação. E lembre-se, nossa família e relacionamentos, com todas as suas imperfeições, são o laboratório onde Deus nos faz crescer. Crescer muitas vezes dói, traz desconfortos. É como a minha filha que está aprendendo a andar de bicicleta, mas agora sem a rodinha. Isso traz desconforto, caolá, isso machuca. Mas o ser feliz na espiritualidade cristã envolve ir após ele, Jesus, negar a si mesmo, eu, e tomar a cruz e segui-lo. Para concluir, esse é Nicholas Winton. Ele nasceu em 1909 na Inglaterra, de uma família judia, e na Segunda Guerra Mundial, aos 29 anos de idade, ele desenvolveu um sistema para resgatar crianças judias que foram separadas das suas famílias. Ele auxiliou quase 700 crianças, retirando-as das zonas de guerra e enviando para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, as crianças eram cuidadas, elas recebiam uma nova história. Perceba, ninguém conhecia a história dele. Mas é interessante que somente em 88 a esposa de Nicholas acha um caderno com o registro do nome de todas as crianças que ele ajudou. E naquele mesmo ano, Nicholas foi convidado a participar de um programa da BBC. E para sua surpresa, sem ele saber, ele tem um choque com quem estava lá no programa. E eu queria que você visse o que aconteceu. All the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant. Now, we did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?
Não é interessante? Por causa de um só homem, a vida de muitas crianças foram salvas. Ele abriu mão dos seus confortos, do seu direito de ser feliz, ele arriscou a sua própria vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas. A pergunta de reflexão para nós hoje: quantas pessoas em nossas famílias e relacionamentos se levantariam ao redor de nós para dizer muito obrigado? Muito obrigado por tudo o que você fez por mim. Quem seriam essas pessoas na sua vida? Quem são as pessoas que teriam motivos para te abraçar? Quem são as pessoas que, olhando nos seus olhos, diriam muito obrigado? Na cruz e no túmulo vazio, a obra de um só homem que abriu mão dos seus direitos traz a vida para todo aquele que o segue. E em resposta a esse amor, nós podemos também dizer muito obrigado, Senhor. E hoje, diariamente, nós somos restaurados do nosso orgulho, da nossa ferida, das nossas incapacidades em prol das nossas famílias e relacionamentos, para fazer a diferença ali, também nesse meio. Que essa série que encerra hoje não fique somente aqui, mas reverbere na sua vida, família e relacionamentos. Que o Senhor abençoe a sua vida, as nossas vidas e até semana que vem.